Boa tarde. A Justiça Federal determina a transferência do ex-presidente Lula para São Paulo e atende aos pedidos da Polícia Federal do Paraná e da Prefeitura de Curitiba. A Secretaria de Segurança Paulista indica um destino para Lula. A mesma penitenciária onde estão Alexandre Nardoni, Misael Bispo, Gil Rugai e Christian Cravinhos. Ainda não se sabe quando o ex-presidente será transferido. E você vai ver também, deputados aprovam o texto base da reforma da Previdência em segundo turno. As vendas no comércio têm a primeira alta desde março. O Ministério da Saúde faz um alerta para pais de bebês por causa do sarampo. O desmatamento na Amazônia cresce quase 4 vezes. E a situação dramática no Zimbábue. Mais de 5 milhões de pessoas estão à beira da fome no país. O Jornal Hoje está começando. A juíza Carolina Lebos, da Justiça Federal do Paraná, determinou a transferência do ex-presidente Lula, da Polícia Federal, em Curitiba, para um estabelecimento penal do estado de São Paulo. A decisão atende a um pedido da Superintendência da PF, que alegou dificuldades para manter o ex-presidente. A repórter Dulcineia Novaes tem as informações ao vivo de Curitiba. Boa tarde, Dulcineia. Boa tarde, Sandra, e a todos. Até o momento ainda não foram definidos dia e horário para a transferência do ex-presidente Lula daqui de Curitiba para São Paulo. Desde cedo a movimentação aqui em frente à sede da Polícia Federal é de apoiadores do ex-presidente e também de assessores. Também já estiveram aqui 2 advogados que cuidam dos processos de Lula, mas eles saíram sem dar entrevistas. Pela manhã também passaram por aqui oficiais da Polícia Militar e do Exército, provavelmente para tratar das questões de segurança e logísticas quanto à transferência do ex-presidente. Lula está preso aqui numa sala especial da Polícia Federal desde que foi preso em abril do ano passado. Hoje pela manhã, a juíza Carolina Moura Lebos, da 12ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, determinou a transferência dele para São Paulo, mais perto da família e também para que seja atendido por lá. Essa decisão foi publicada esta manhã. A juíza Carolina Lebos acolheu no mesmo despacho 2 pedidos de transferência do ex-presidente Lula. Um feito pela Superintendência da Polícia Federal no Paraná e outro do município de Curitiba. Prefeitura e Polícia Federal alegavam, em síntese, que por causa da prisão do ex-presidente, diversas pessoas passaram a se aglomerar no entorno da sede da PF e que a presença de grupos antagônicos passou a demandar a atuação permanente dos órgãos de segurança para evitar confrontos. Desta forma, toda a região teve sua rotina alterada. A defesa também se manifestou e pediu que, em caso de transferência, o ex-presidente fosse levado para São Paulo, o que foi atendido pela juíza. Na decisão, Carolina Lebos determinou que Lula seja transferido para um estabelecimento efetivamente prisional, próximo ao seu meio social e familiar, que possibilitará condições de ressocialização do preso. Lula está preso desde o dia 7 de abril do ano passado, numa sala especial com cama e banheiro privativo na Superintendência da PF em Curitiba. De acordo com a juíza, não existe mais razão para a manutenção de Lula no Paraná e que não há motivos para que o ex-presidente fique preso de forma improvisada na sede da PF em Curitiba, que, segundo a juíza, tem vocação para abrigar apenas presos provisórios, possuindo estrutura física, material e pessoal limitada para a permanência de presos. Carolina Lebos disse ainda que é pertinente a transferência para o estado de São Paulo, onde Lula poderá ficar preso com a segurança necessária e atendendo o interesse público. Caberá à Polícia Federal adotar as providências pertinentes para realizar a transferência. Lebos afirmou que a relevância do cargo já ocupado com as atividades que lhe são inerentes efetivamente demanda cautela estatal no sentido da preservação da segurança do preso. E que a Lei Federal número 7.474/1986 não faz qualquer menção ao cumprimento da pena por ex-presidentes em sala de Estado-Maior, que é um pedido da defesa.
Para a juíza, não se pode impor o cumprimento de pena por ex-presidentes da República em sala de Estado Maior. Lula foi condenado em 12 de julho de 2017 pelo então juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Os advogados de Lula recorreram e, em janeiro de 2018, os desembargadores do Tribunal Regional de Porto Alegre, a segunda instância da Lava Jato, confirmaram por unanimidade a condenação do ex-presidente e aumentaram a pena para 12 anos e 1 mês de prisão. Em abril deste ano, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena para 8 anos e 10 meses de prisão. Com essa pena, Lula pode progredir para o regime semiaberto a partir do mês que vem. Na Lava Jato, em Curitiba, o ex-presidente também foi condenado em primeira instância a 12 anos e 11 meses de prisão no processo sobre reformas no sítio de Atibaia. Em Curitiba, Lula responde a outra ação penal, acusado de receber propina da Odebrecht por meio da compra de um apartamento em São Bernardo do Campo e de um terreno que seria destinado ao Instituto Lula. Este processo está pronto para a sentença. Na decisão de hoje, a juíza Carolina Lebos solicitou que o juiz da Vara de Execuções Penais de São Paulo indique o local onde Lula vai permanecer preso. A Justiça de São Paulo determinou que o ex-presidente Lula seja transferido para a Penitenciária 2 em Tremembé, no interior do estado. A gente fala agora com o repórter Bruno Tavares, que tem mais informações sobre isso. Boa tarde, Bruno. Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. A decisão é do juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorce, que comanda o Departamento de Execuções Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Num despacho curto de uma página, ele determina que o ex-presidente Lula seja levado para a Penitenciária 2 de Tremembé, que fica no Vale do Paraíba, aqui no interior de São Paulo. Hoje essa penitenciária tem 393 presos e alguns nomes conhecidos, como Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha Isabela, Misael Bispo, acusado de matar a ex-namorada, Gil Rugai, preso pelo assassinato do pai e da madrasta, e Christian Cravinhos, condenado pela morte dos pais de Suzane von Richthofen. A Justiça explica que, apesar de Lula ter sido condenado por um tribunal federal, a execução da pena passa para a esfera estadual a partir do momento em que ele for transferido aqui para São Paulo, já que o estado de São Paulo não conta com penitenciárias federais. Ainda não se sabe quando Lula vai ser transferido aqui para São Paulo, mas é certo que a escolta do ex-presidente Lula será feita pela Polícia Federal, que mantém os detalhes dessa operação em sigilo. A Polícia Federal diz que não vai divulgar o itinerário, não quer dar detalhes sobre essa operação, com receio de protestos, enfim, de manifestações durante essa escolta. Sandra. Ok, Bruno Tavares, muito obrigada. Em nota, o advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, disse que, em manifestação protocolada no mês passado, pediu a suspensão da análise do pedido da Superintendência da Polícia Federal até o julgamento final do habeas corpus, que tramita no Supremo Tribunal Federal. A defesa diz também que Lula é vítima de constrangimento ilegal e que tomará as medidas necessárias para restabelecer a liberdade ao ex-presidente e para assegurar os direitos que lhe são garantidos pela lei e pela Constituição Federal. O Partido dos Trabalhadores divulgou nota onde diz que a juíza Carolina Lebos aceitou o pedido sem considerar os argumentos da defesa e que, ao negar as prerrogativas de Lula de ex-presidente da República, a decisão da juíza caracteriza mais uma ilegalidade. A nota diz ainda que o PT exige que os direitos de Lula e sua segurança pessoal sejam garantidos pelo Estado brasileiro, até que, abre aspas, os tribunais reconheçam a sua inocência, a parcialidade da sentença de Moro e a ilegalidade da prisão onde quer que seja cumprida, fecha aspas. A juíza Gabriela Hart mandou soltar 3 presos na última fase da Operação Lava Jato. É a investigação sobre relações entre o Grupo Petrópolis e a Odebrecht
com pagamentos de propina que seriam disfarçados como doações eleitorais. Para a juíza, não há necessidade de manter as prisões de Kleber Faria, Vanuê Faria e Silvio Pellegrini, todos ligados ao Grupo Petrópolis. Já Maria Helena de Souza, apontada como responsável financeira do grupo, teve a prisão temporária convertida em preventiva. Agora, ela e o dono do Grupo Petrópolis, Walter Faria, estão presos por tempo indeterminado. Naed Oliveira, que também teve prisão decretada, está foragido. Em Santo André, na Grande São Paulo, o flagrante de um assalto violento. A quadrilha usou um carro roubado para bloquear a rua. Os ladrões atacaram a motorista e arrancaram a passageira do banco. A mulher de 63 anos foi jogada no chão. Os 3 assaltantes fugiram. Atordoadas, as vítimas, mãe e filha, caíram no meio da rua quando iam pedir ajuda. 2 suspeitos foram detidos, um deles menor de idade. A polícia afirma que eles estavam com celulares roubados e que foram reconhecidos pelas vítimas. O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, que analisa o pacote anticrime, rejeitou a criação do chamado plea bargain, uma espécie de acordo feito depois da apresentação da denúncia em que o acusado confessa os crimes em troca de uma pena menor. A gente vai a Brasília agora falar com Camila Bonfim, que tem mais informações sobre isso. Boa tarde, Camila. Oi, Sandra, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, por 8 votos a favor, 2 contra e 1 abstenção, esse grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime aqui na Câmara rejeitou esse ponto que era defendido pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Portanto, esse ponto foi rejeitado e o plea bargain é uma espécie de acordo que, então, prevê que o acusado possa, então, confessar crimes em troca de uma pena menor. Isso acontece, então, após a denúncia do Ministério Público. Só que é um acordo que ele é, então, considerado mais simples que uma delação, porque ele não envolve a obrigação, por exemplo, de ter que apontar outros suspeitos. No grupo de trabalho, então, esse ponto foi rejeitado, que era defendido por Moro, e foi aprovado um outro tipo de acordo, defendido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e também por Moro. É a proposta que prevê que um suspeito, então, ele possa confessar crimes e ter a pena de prisão substituída por outras medidas, como serviços comunitários e também reparação de danos. Isso, claro, somente válido para crimes de menor potencial ofensivo. Essa proposta foi defendida pelo ministro Moro e também por Alexandre de Moraes, mas nesse grupo de trabalho aqui da Câmara, outras propostas de Moro, defendidas pelo ministro, já foram rejeitadas. No mês passado, a previsão de prisão após segunda instância foi excluída, sob o argumento dos deputados de que esse assunto só pode ser tratado por meio de uma proposta de mudança à Constituição e não por um projeto de lei, como é o pacote anticrime. Sandra. Camila Bonfim, muito obrigada. Os deputados analisam hoje mudanças no texto base da reforma da Previdência aprovado em segundo turno nessa madrugada. Sobre isso, a gente conversa agora com Flávia Alvarenga, que está no plenário da Câmara. Oi, Flávia, boa tarde. Oi, Sandra. Boa tarde a todos. A sessão de hoje começou por volta de 12h20. Os deputados já votaram um pedido de retirada da pauta, portanto, retirar da pauta essa votação, mas esse pedido foi rejeitado por 256 votos a apenas 7. E agora a gente está na fase da orientação das bancadas para a votação do primeiro destaque. Ao todo, são 8 destaques. E os destaques nesse segundo turno, eles só podem retirar partes do texto. E entre esses destaques tem um, por exemplo, que quer tirar um ponto da reforma da Previdência que trata da questão da pensão por morte, como vai ser feito esse cálculo. Tem outro destaque também que quer mexer em uma das regras de transição, tirar a questão do pedágio. Pedágio é aquele tempo a mais que a pessoa vai precisar trabalhar depois que a reforma estiver completamente aprovada e promulgada. Vamos ver então como é que foi a votação em segundo turno da reforma da Previdência, votação que só terminou na madrugada.
Foram 370 votos a favor, número acima dos 308 necessários. O painel mostrou 369, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, explicou que houve um voto declarado e não registrado. Votaram contra a reforma 124 deputados. Para garantir a aprovação no segundo turno, o governo cumpriu 2 promessas que tinha feito antes do recesso. O secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, assinou uma portaria garantindo que nenhum aposentado ou pensionista terá renda menor que um salário mínimo. E o presidente Jair Bolsonaro publicou ontem no Diário Oficial um projeto que pede autorização ao Congresso para abrir um crédito extra no orçamento de 3 bilhões de reais. Cerca de 2 bilhões devem ser usados para pagar emendas parlamentares. Hoje, ao chegar na Câmara, Rodrigo Maia disse que terá número suficiente para derrubar os destaques apresentados no segundo turno. Isso significa manter o texto como está. Acho que está tudo bem organizado. Acho que o resultado de ontem mostrou quase a mesma votação do primeiro turno, né? Nós tínhamos alguns deputados fora de Brasília que estão chegando hoje, então acredito que nós estamos com uma base hoje aí de 375, 376 deputados para poder manter o texto principal da PEC. Ao todo, são 8 destaques, a maioria apresentada pela oposição. No segundo turno, os destaques só podem retirar partes do texto. O texto da reforma da Previdência aprovado na Câmara mudou a idade mínima de aposentadoria. Mulheres irão se aposentar aos 62 anos, os homens aos 65. Todos terão que contribuir por, no mínimo, 15 anos. Para se aposentar recebendo o valor integral ao qual tem direito, vai ser preciso trabalhar por 40 anos. Todos que já estão no mercado de trabalho vão ter regras de transição. São 4 ao todo. Em uma delas, a idade mínima vai subir gradualmente até chegar aos 62 anos, no caso das mulheres, e 65 para os homens. Em outra regra de transição, haverá um pedágio de 50% do tempo que falta para a pessoa se aposentar. Se faltam 2 anos, vai passar para 3. Professores irão se aposentar mais cedo. Idade mínima de 57 anos para as professoras e 60 para os professores, para quem entrar no mercado depois da aprovação da PEC. E 55 anos para homens e mulheres, policiais federais e civis do Distrito Federal. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que ele acredita que até hoje à noite, por volta das 10 horas da noite, essa votação de todos os destaques termine. E aí a gente passa já para uma outra etapa da reforma da Previdência, que é a votação lá no Senado, um pouquinho diferente da Câmara. No Senado passa pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e depois já vai direto para o plenário. Não tem comissão especial, é CCJ e plenário. No plenário, também 2 turnos, onde são necessários pelo menos 49 votos a favor dos 81 senadores. Sandra. Flávia Alvarenga, muito obrigada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vem trabalhando para avançar uma proposta de um pacto federativo para aumentar a autonomia de estados e municípios. A gente fala sobre isso agora com a Andréa Sadi, que também está lá em Brasília. Oi, Andréa, boa tarde para você. O ministro se reuniu hoje com a equipe econômica para tratar desse assunto, né? Isso mesmo, Sandra. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Foi uma longa manhã de discussões em torno de um novo pacto federativo, de propostas em torno de um novo pacto federativo. Isso foi conversado na última segunda-feira entre Guedes, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ficou combinado que vai ser por meio de uma proposta de emenda à Constituição, esse novo pacto federativo, e que vai começar lá pelo Senado Federal. Então, hoje, o ministro Guedes reuniu a sua equipe econômica para discutir pontos desse novo pacto federativo. Entre esses pontos está descentralizar a arrecadação e também desobrigar estados, municípios e a União de fazerem investimentos mínimos em algumas áreas. E isso sim daria mais autonomia aos parlamentares, aos políticos. Tudo isso, Sandra, claro, nesse bojo da discussão da agenda econômica. A gente está acompanhando a reforma da Previdência, vai ter então a PEC do Pacto Federativo começando pelo Senado e aqui na Câmara dos Deputados, depois da Previdência, vai começar para valer a discussão da reforma tributária. Ok, Andréa, muito obrigada.
O Supremo Tribunal Federal negou a extradição do turco Ali Sipahi, que é acusado por autoridades turcas de fazer parte de uma organização terrorista. Hoje é o primeiro dia da volta à vida normal de Ali Sipahi. E ele está crente como nunca na justiça. Eu acredito na justiça. A justiça hoje foi feita, né? Eu não tenho nada a esconder. Não fiz nada errado. O período que eu estou aqui, também na Turquia também não fiz nada errado. Ali Sipahi nasceu na Turquia, mas se naturalizou brasileiro e vive aqui há 12 anos. No dia 5 de abril, ele foi preso preventivamente quando desembarcava com a família de uma viagem de férias. Ele fala da surpresa que teve com a prisão. Quando eu fui preso no aeroporto de Guarulhos, foi um choque para mim. 2 policiais federais me chamaram e falaram que tem uma pedido de prisão sobre você. Falei, primeiro tempo, você está brincando? Eu pensei que era uma brincadeira. Ele falou, não. Ele mostrou o crachá dele e mostrou a decisão do São Faquin. Eu li e falei, o que é isso agora? O que vai acontecer comigo? A prisão foi um pedido do governo da Turquia. O regime do presidente Recep Erdogan acusa Ali de pertencer a uma organização que o governo turco considera terrorista, o Hizmet. Desde que resistiu a uma tentativa de golpe de Estado em 2016, Erdogan persegue opositores e acusa o líder do Hizmet, o religioso Fethullah Gulen, de ter sido responsável pela tentativa de golpe. Gulen sempre negou. Ali, que faz parte da comunidade Hizmet no Brasil, ficou 34 dias preso até que o Supremo Tribunal Federal decidiu soltá-lo, mas monitorá-lo à distância. Ontem, a segunda turma do STF decidiu por unanimidade negar o pedido de extradição feito pela Turquia. Entre os motivos, a dúvida sobre a independência do judiciário turco. Essa decisão, eu acho que foi um alívio para a sua comunidade e espero que não aconteça mais ninguém com essa prisão. Tanto a defesa de Ali Sipahi quanto a Defensoria Pública da União acreditam que o julgamento dele foi um marco. Pode servir como referência em novos casos de extradição pedida pela Turquia e por outros países onde o judiciário não é reconhecido como independente. No Profissão Repórter de hoje, a trajetória de pessoas que tentam provar inocência. Justiça! Mobilização das famílias. Eu sofro muito, 3 anos assim, que é dia e noite eu penso no meu filho. Vem, filho, vem, filho. A busca por provas. A gente queria saber se a câmera, ela filma, se eles armazenam as imagens. Na empresa terceirizada, eles não passam muita coisa para nós, não. Como é que é para a senhora rodar aqui para mostrar, provar que seu filho é inocente? Cansativo, humilhante. E a história de um inocente, preso por 10 anos, acusado de estupro. Na hora que eu fui preso, ninguém me falou nada, simplesmente me botaram lá para reconhecimento, só eu sozinho. Depois do futebol, no Profissão Repórter. A Lei Maria da Penha completa hoje 13 anos e só no primeiro semestre deste ano, as ligações para a Central de Atendimento à Mulher Vítimas de Violência aumentaram 11% no Brasil. Todos os dias, quando abre o guarda-roupa, Solange encontra lembretes importantes. A vendedora conquistou a liberdade. Ela sofria várias agressões do marido com quem viveu por 32 anos. Quando eu falo que eu sofri e fui enquadrada na Lei Maria da Penha com o meu agressor, as pessoas sempre perguntam, mas ele te batia? E a única coisa que ele não fazia nos 5 itens da Lei Maria da Penha era me bater. Porque violência verbal, psicológica, patrimonial e sexual, eu sofri as 4. Foi a morte do filho que fez com que Solange tomasse a decisão de se separar. Em 2010, eu perdi um filho com 6 meses de idade e sobreviver a essa perda me fez ver que eu sobreviveria a qualquer outra coisa na vida. Assim como a Solange, muitas vítimas de violência doméstica acreditam que a Lei Maria da Penha só vale para casos de agressões físicas. Uma noção que a justiça quer mudar. Normalmente, a violência não começa com a violência física. É muito raro que o homem ele comece com a violência física. Neste ano, o Disque 180 recebeu mais de 46 mil ligações só no primeiro semestre. As principais denúncias recebidas até agora são de violência doméstica e familiar e de tentativa de feminicídio.
Violência moral, ameaças e cárcere privado vêm em seguida. Esta delegada diz que a lei trouxe avanços importantes, mas que uma mudança de cultura ainda é fundamental. É importante que o autor receba uma pena rápida e proporcional à gravidade do crime que ele cometeu. E o segundo ponto, e aí já a longo prazo, é acabar com o machismo, que ainda está muito enraizado na nossa cultura. Enquanto as pessoas, e eu digo homens e mulheres, acharem que o homem é melhor do que a mulher, que a função que o homem exerce na sociedade é mais importante do que a função que a mulher exerce, haverá violência doméstica. A ligação para o 180 é gratuita e confidencial. A central funciona 24 horas por dia e denúncias de violência contra a mulher também podem ser feitas pelo 190, telefone da PM, e pelo 197 e também 181 da Polícia Civil. Não tenha medo, denuncie. O presidente americano Donald Trump visita hoje as duas cidades que sofreram massacres no fim de semana. E ele está sendo recebido com protestos. Nós vamos falar sobre isso com o correspondente Tiago Eltz, lá em Nova York. Boa tarde, Tiago. Onde está Trump nesse momento? Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Trump chegou há cerca de uma hora, a primeira cidade dessa visita polêmica. Ele está em Dayton, em Ohio, onde 9 pessoas foram mortas no domingo e onde manifestantes esperaram o presidente dizendo que ele não deveria estar lá. Depois ele segue para El Paso, no Texas, onde outro assassino matou 22 pessoas no sábado. O criminoso deixou uma carta em que afirma que o ataque é uma resposta à invasão hispânica no Texas, repetindo uma expressão usada a exaustão por Trump, que afirma que os Estados Unidos estão sofrendo uma invasão de imigrantes pelo México. Os críticos dizem que essa linguagem estimula os sentimentos racistas e a violência baseada no ódio. Mas Trump disse que a retórica que usa não tem impacto não no país. E falou também que quer endurecer a checagem de antecedentes para a venda de armas. Mas a oposição diz que ele já fez promessas semelhantes depois de outros ataques e não cumpriu. Sobre a restrição da venda de fuzis, as armas usadas nesses ataques, Trump disse que não há apetite político agora para uma medida como essa. Sandra. Tiago Eltz, obrigada. No estado americano do Texas, policiais a cavalo prenderam um homem negro e o puxaram com uma corda. As imagens causaram indignação em todo o país e em todo o mundo também, e o chefe de polícia pediu desculpas. Uma pessoa num carro gravou os policiais brancos tirando o que parece ser um capuz da cabeça do homem negro e o conduzindo algemado pelas ruas de Galveston. Essa pessoa publicou o vídeo na internet e rapidamente as imagens viralizaram. Muitos compararam a cena aos tempos da escravidão e acusaram os policiais de racismo. O preso é Donald Neely, um sem-teto de 43 anos com problemas psiquiátricos que foi acusado de invasão de propriedade privada. Num comunicado, o chefe da polícia do Texas disse que os policiais avaliaram mal a situação e deveriam ter esperado por uma viatura. Inaceitável. Mais de 5 milhões de pessoas precisam ter acesso à comida no Zimbábue. A gente vai falar sobre esse assunto com o correspondente Pedro Vedova, lá em Londres. Pedro, boa tarde para você. Boa tarde, Sandra, para todo mundo. Essa é uma seca diferente de tudo aquilo que se viu em muito tempo. 1/3 de toda a população está à beira da fome. E o Zimbábue sofre consequências de 3 grandes problemas, que foi a passagem do ciclone Idai, que devastou em março o sudeste do continente africano. O país passa ainda pela pior crise econômica em 10 anos. E agora tem essa seca violenta que tem a ver com El Niño. A colheita de milho, por exemplo, caiu pela metade. E o nível de água na maior usina hidrelétrica do país baixou demais. A população vem enfrentando muitos apagões. O governo declarou a situação de desastre nacional e a ONU tinha pedido ajuda internacional de 294 milhões de dólares. Agora o pedido de financiamento subiu para 331 milhões, o equivalente a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Esse dinheiro serviria principalmente para melhorar o saneamento, a ajuda alimentar também, porque os preços de produtos básicos como açúcar, óleo de cozinha e arroz mais do que dobraram de junho para cá. A inflação no Zimbábue está em 175%.
O ditador Robert Mugabe deixou o poder em 2017 e quem assumiu foi o antigo braço direito dele, o que gerou uma onda de protestos pelo país, Sandra. Pedro Vedova, obrigada. Ainda hoje o alerta para pais de bebês por causa do sarampo. E a seguir, o desmatamento na Amazônia cresce quase 4 vezes. E a previsão do tempo para todo o Brasil, a gente volta já. O desmatamento na Amazônia cresceu quase 4 vezes em julho, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O alerta é do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O desmatamento na Amazônia Legal, que inclui 9 estados, cresceu 278% em julho deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foram 2.254 quilômetros quadrados de área verde, uma área equivalente a 2 cidades do Rio de Janeiro. O gráfico também mostra o aumento do desmatamento na comparação entre junho e julho deste ano. Os dados estão no site do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O monitoramento é feito pelo sistema DETER, Detecção do Desmatamento em Tempo Real. O DETER é atualizado diariamente. São números preliminares para dar suporte à fiscalização do IBAMA. Os dados consolidados do ano, medidos por outro sistema, o PRODES, também do INPE, só serão divulgados em novembro. Na semana passada, Tasso Azevedo, do MAP Biomas, disse à TV Globo que as imagens diárias do DETER apontam uma tendência que é confirmada depois pelo sistema PRODES, que define a taxa anual de desmatamento, com imagens melhores. O DETER acerta 90% dos casos, ou mais. Ou seja, onde o DETER diz que tem um desmatamento, a gente verifica que tem o desmatamento. O DETER é sempre menor que o PRODES. Ou seja, o DETER sempre subestima, porque ele não foi feito para isso. O dado do PRODES será maior do que o dado do DETER. É isso que precisa entender. E o desmatamento está crescendo. E o dado que nós vamos ter no final será um dado maior do que o dado que está mostrando hoje no PRODES, no DETER. Hoje, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participou de uma audiência pública na Câmara. Chegou a bater boca com deputados que criticaram o governo. Salles chamou de interpretações sensacionalistas os percentuais de desmatamento da Amazônia divulgados recentemente. Digo com todas as letras e toda a franqueza, grande parte dessa repercussão negativa tem se originado aqui dentro. São entidades ambientalistas, ONGs e pseudocientistas que estão fomentando isso lá fora para, de maneira reversa, pressionar o país de fora para dentro. E isso sim é uma grande responsabilidade. Não está correto disseminar a informação de que o Brasil não preserva o seu meio ambiente, tampouco na região da Amazônia. Também não está correto taxar esses percentuais como verdades absolutas. Já o Ministério da Ciência e Tecnologia, em nota, afirmou que tem total confiança nos dados do Sistema de Monitoramento da Amazônia, produzidos pelo INPE, mas acrescentou que o sistema será aperfeiçoado para melhor atender ao IBAMA, seu principal cliente, que depende dessas informações para fazer ações de controle do desmatamento. Os dados do desmatamento da Amazônia causaram polêmica entre o presidente Jair Bolsonaro e o então diretor do INPE, Ricardo Galvão. Em junho, o presidente questionou a veracidade dos dados e foi rebatido por Galvão. O presidente Bolsonaro disse que ele estaria a serviço de uma ONG e criticou dados sobre o aumento do desmatamento. E o então presidente do INPE disse que o órgão é sólido cientificamente para resistir aos ataques do governo. Galvão foi avisado da exoneração do cargo na sexta passada. A exoneração dele saiu hoje no Diário Oficial. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, anunciou na segunda-feira que o oficial da Força Aérea, Darkton Policarpo Damião, é o novo presidente interino do INPE. Darkton tem graduação em Ciências Aeronáuticas na Academia da Força Aérea, mestrado em Sensoriamento Remoto e doutorado em Desenvolvimento Sustentável. A tese foi um programa para prever as áreas com maior risco de desmatamento no sul do Pará em 2008. Em 2016, o coronel postou em redes sociais mensagens de cunho político, atacando partidos e parlamentares de oposição, e apoiou uma mensagem que defendia a extinção do PT. Hoje, ao sair do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai receber do novo diretor do INPE os dados do desmatamento antes da divulgação. Ele é um técnico, a especialidade dele é essa, dados digitais. Né? Ele vai apresentar
os números, para mim, se forem alarmantes, a gente tomar decisão, até para me preparar para responder para vocês. Isso tem reflexo no mundo todo. Vamos ver como fica o tempo em todo o Brasil. Tiago Scheuer já está aqui. Boa tarde, Tiago. Oi, Sandra. Boa tarde para você e para você também. 7 de agosto, né? Nesses primeiros 7 dias do mês, a gente já teve muito frio, a gente já teve muito calor. E aí, vai continuar oscilando assim? Já não mais tanto, viu, Sandra? Já dá uma parada agora, né? Do jeito que foi, né? Essa oscilação não mais. A tendência para esse mês no centro-sul do Brasil é começar a esquentar já numa preparação aí para a primavera. Só que claro que as manhãs e as noites ainda continuam frias. É que o sol, né? Ele brilha durante o dia todo, o céu está mais aberto, aí vem todo esse calor aqui para baixo. Como o céu está aberto, quando anoitece, o que acontece? Esse calor acaba se perdendo mais rapidamente, por isso que esfria. E também é aí que rola a amplitude térmica, famosa nessa época, né? Que é a diferença da mínima para a máxima. Por exemplo, o Rio hoje, 14 graus de amplitude, né? Teresina com 15, Palmas com 14 também. Em Porto Alegre, a amplitude também vai ser grande hoje, você vê imagens ao vivo. É que amanheceu com 15 graus e agora à tarde vai chegar aos básicos 30 sem chuva. É um festival, viu, de se vira nos 30 pelo Brasil hoje. São Luís, 33, Fortaleza, 31, Cuiabá, 36, Porto Velho, 35. E só Belém dessas capitais aqui, ó, com 33 e chuva com raios agora à tarde, viu, Sandra? E onde mais tem chuva? Então, tem chuva em alguns pontos aí do Brasil ainda, aquela chuva que está persistindo, né, no leste e do Nordeste, que a gente fala todos os dias, entra aqui, ó, o leste do Rio Grande do Norte, passa aqui pelo Nordeste da Bahia, desce até o litoral sul e pega também todo o Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e boa parte também do leste de Minas Gerais. Em Governador Valadares, Linhares e Aracaju, os acumulados vão ficar, né, acima, então, dos 15 milímetros, isso para agora à tarde. Já no Recife, chove até mais, né? Estão previstos 25 milímetros, uma chuva que pode ser forte em alguns lugares, e aí a máxima chega aos 29, você vê a imagem ao vivo. Em Salvador, olha essa, a ventania tem jogado a areia da praia de Piatã para o calçadão e para a avenida. Até o meio da manhã, os funcionários de limpeza da cidade já tinham recolhido 5 toneladas da areia que se espalhou. E vale lembrar, né, que continua o aviso de ressaca na faixa entre Salvador e Touros, no Rio Grande do Norte. Agora, atenção para o sul gaúcho. Tem mais uma frente fria que vai começar a viagem, né, agora à noite por lá. E aí sim vai levar chuva para as regiões aí da fronteira, Sandra. Vontade que essa chuva chegue aqui. Chega, não? Não vai chegar, não, viu, Sandra? Essa chuva aí, ela vai até Porto Alegre, mais ou menos, isso amanhã à tarde. Você vê que tem os ventos de até 60 por hora pegando boa parte do Rio Grande do Sul e também o sul do Paraná, em toda essa faixa ali que está com esses riscos, né? E aí a chuva continua moderada, forte em boa parte do Rio Grande do Sul. Ok, Tiago. Obrigada. Valeu, até amanhã. Tchau, tchau. A seguir, as vendas no comércio têm a primeira alta desde março. E o Ministério da Saúde faz um alerta para pais de bebês por causa do sarampo. A gente volta já. As vendas do comércio varejista cresceram 0,1% em junho em relação ao mês anterior. De acordo com o IBGE, essa foi a primeira alta registrada no setor desde março. O comércio acumula um crescimento de 0,6% no primeiro semestre. O Ministério da Saúde emitiu um alerta para os pais de bebês de 6 meses a 1 ano de idade que forem viajar para cidades onde há surto da doença do sarampo. É preciso vacinar os filhos pelo menos 15 dias antes da viagem. A gente vai falar com a repórter Renata Ribeiro, que está num centro de saúde aqui em São Paulo. Boa tarde, Renata. O estado de São Paulo tem o maior número de casos de sarampo, né? Isso, Sandra. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Perdemos a qualidade de país livre do sarampo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Foram 2 décadas sem nenhum caso endêmico, ou seja, adquirido dentro do país. E agora já são 43 cidades em 3 estados brasileiros com o surto da doença. No estado de São Paulo, são 39 cidades com surto, sendo 19 só na região metropolitana. Aqui na capital paulista, 778 casos de sarampo foram registrados até julho desse ano. A circulação do vírus preocupa autoridades sanitárias e médicos infectologistas, porque essa é uma doença altamente contagiosa, com transmissão parecida com a da gripe. Os médicos dizem que um caso de sarampo pode gerar até outras 18 pessoas
contaminadas. Por isso, nos locais onde há circulação do vírus, jovens entre 15 e 29 anos devem ser vacinados, mesmo que já tenham sido antes. Crianças devem ter pelo menos 2 doses da vacina e adultos 1 dose. A médica infectologista do Hospital das Clínicas falou com a gente sobre os sintomas do sarampo. Veja só. Febre baixa, mal-estar e depois começar a notar manchas vermelhas pelo corpo que começaram no rosto, tem que procurar médico, porque pode ser sarampo. Gente, é preciso se vacinar para o bem da sua saúde, dos seus filhos, da sua família. O Jornal hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional, que começa mais cedo hoje, às 7:55 da noite. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê.